Alguém quer ler? Preguiça? Sim. Vendo-lhes, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testifica e os exultava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém, André. Está ótimo. Que maravilha, né? Glória a Jesus. Quem era Pedro antes? Pedro, com Jesus, ele era um homem, ele estava sendo doutrinado pelo Jesus e tudo, mas ele ainda tinha aquela natureza de homem, sabe? Portanto que quando Jesus foi preso, ele cortou até uma orelha de um dos soldados, de um dos que estavam lá prendendo Jesus. Jesus curou aquele homem ali na mesma hora, né? E ele era uma pessoa simples, Jesus também, né? Negou Jesus, né? Ele negou Jesus. E aquele homem, né? Ele estava ali com medo, né? Ele sentia medo, ele sentia todas essas coisas que um ser humano pode sentir. Mas quando ele recebeu o batismo, né, com o Espírito Santo, né, que Jesus falava: eu vou para Jerusalém, eu vou subir, vocês vão a Jerusalém e vão se reunir lá até naquele grande dia, né? Aí aconteceu, quando eles estavam todos reunidos lá no mesmo lugar, aí aconteceu que foram batizados com o Espírito Santo, né? Então foi um barulho muito grande e toda a cidade, todas as pessoas ficaram sabendo. E ali as pessoas eram pessoas de tudo quanto é países, línguas diferentes, eles estavam lá porque aí foi anunciado, né, aquele barulho e todos se juntaram lá. Aí queriam saber o que estava acontecendo lá. Né? Aí Pedro, né, começou a falar o que estava acontecendo, né? E não era mais aquele Pedro medroso, aquele Pedro que negou Jesus, sabe? Já era o Pedro cheio do Espírito Santo, Aleluia. cheio de poder para falar, né? Ele começou a falar que aquilo ali não eram pessoas embriagadas, não eram pessoas. Eles estavam achando que aquelas pessoas estavam embriagadas, né, para fazer todo esse barulho. Mas aí ele começou a falar, e aí, né, ele começou a ensinar aqui depois também, e as pessoas foram se achegando, e naquele dia quase 3.000 almas se renderam aos pés dos apóstolos ali. Imagina, quando uma pessoa aceita Jesus aqui, duas, a gente já fica alegre, né? A gente já sabe que lá no céu tem festa, e mais um pecador que se arrepende, né? Imagina, quase 3.000 almas. Olha, eu acho que foi uma alegria tão grande, né? Mas como Pedro, né, ele estava ali, ele só falava assim, ó, que ele falou, isso
No 38, né? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis do dom do Espírito Santo, né? Então o povo, ouvindo aquele barulho todo lá, né? O que estava acontecendo e Pedro pregando e falando, gente, não precisa fazer mais nada, é só se arrepender. Arrependei-vos dos vossos pecados, acredito que aquele homem que crucificaram, que ressuscitou, ele está vivo, né? Ele deu essa promessa que ele iria enviar o Espírito Santo de Deus, que iria ficar conosco até a consumação dos séculos, né? E o povo ouvindo Pedro pregando, e ali naquele dia se renderam quase, né? Fala aqui, quase 3.000 almas. Imagina, a gente eles, com certeza, eles não estavam assim no templo, né? O povo estava assim, na rua, ou um local, um jardim, nós não sabemos onde é que eles estavam. Imagina aquela multidão de pessoas, pessoas de todos, de vários países, né? Línguas, porque quando o batismo do Espírito Santo aconteceu, que eles começaram a falar em línguas estranhas, o mais interessante é que ali cada estrangeiro que estava lá entendia o que eles falavam em suas línguas. Aleluia. Sabe? E Pedro, com certeza ele estava falando judeus, ali na língua hebraica, né? Que eles costumavam falar. E cada pessoa de vários países que estavam lá, eles entendiam o que Pedro estava falando em línguas estranhas, eles entendiam na sua própria língua. Aí tinha uma confusão, como que pode esses homens, eles só falam essa língua e nós entendemos na nossa língua aqui. Então, gente, isso só pode ser poder de Deus, né? Porque não é do homem, é o poder do derramamento do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, sabe? Essas coisas o homem não consegue fazer. E ali aconteceu, né? Dessas pessoas se juntaram aos apóstolos, né? Se renderam aos pés de Cristo ali e com certeza, né, aprenderam muito com eles, né? Glória a Jesus. Aí depois passou, né? Agora nós vamos para o capítulo 3, mas nós vamos ler só uns versículos. O 3:19 também fala, né? Isso aqui já foi um outro acontecimento, né? Ali foi Pedro e João, eles foram no templo orar. E quando eles oraram no templo, ali tinham uma pessoa sempre na porta ali do templo, o templo era a igreja, né, na época, que pedia esmola. Aí eles estendendo a mão assim para Pedro e João, né, para receber uma oferta, né, um agrado. Aí Pedro olhou para ele e falou assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aí, né, aquele homem ficou curado, ele entrou na igreja pulando, está aqui todo nesse capítulo, né? Em todos os casos, a gente lendo, né, o que aconteceu lá. Aí aquele homem entrou andando na igreja, pulando de alegria, e se juntou a eles, e de alegria, ele glorificando a Deus e pulando. Aí todas as pessoas se ajuntaram a Pedro e a João, e o homem também, que ficou curado. E foi aquele tumulto, assim, todo mundo se alegrando, o que tinha acontecido com aquele homem. E aquele homem, né, estava lá no meio deles, e Pedro, né, se levantou e começou no 12, né. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vós maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossas próprias virtudes? Não, capítulo 3, versículo 12? Não, capítulo 3, agora versículo 12. Não, mas o que está lendo... Não está... O 3, está certo. 3, 12. 12, está certo. 3, 12.
Aí eles ficaram todo mundo olhando para eles, como se aquele sinal tivesse acontecido, aquela cura daquele homem, que ele sempre ficava na porta pedindo esmola, né? Aí todas as pessoas se juntaram lá e eles queriam saber o que tinha acontecido, porque aquele homem era paralítico, agora ele andava, ele entrou pulando e glorificando a Deus. Aí, né, Pedro falou isso: por que vocês estão olhando para nós como se nós estivéssemos fazendo isso, né? Ele falou: não, pelas nossas próprias virtudes ou santidade fizemos andar este homem? De maneira nenhuma. Ele começou a falar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele homem que, no 13, né? O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Aí, né, eles, né, declararam que eles negaram Jesus e entregaram ele a Pilatos, e ele foi crucificado. Aí ele foi falando, né, do passado, começou do Abraão, né, e aqui no 19 agora fala que arrependei-vos, pois, e convertei-vos, pois que sejais apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E aí, né, ele falou, né, ele começou a falar, ele falou primeiro dos profetas, ele falou de Jesus, ele falou que Jesus tinha que ter, o que Jesus passou, porque ele foi rejeitado, ele foi humilhado, pediram que ele fosse crucificado em vez de crucificar o ladrão, né? Aí, né, ele falou: gente, vocês precisam se arrepender. E é interessante, né? Ele foi falando da lei de Moisés, e foi falando. Agora nós vamos para o capítulo 4. De novo, né? Aí aconteceu aquele tumulto todo, né? E Pedro pregando, Pedro e João lá falando, ensinando a lei de Moisés, ensinando a lei de Abraão, de Isaac, né? E falando do Jesus que eles haviam rejeitados, que ele tinha morrido na cruz, mas ele ressuscitou, em nome dele que eles faziam isso, né? E aqui fala agora: estando eles falando ao povo, no 4, né? Capítulo 4, versículo 1. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e os capitães do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Gente, glória olha, a Deus. Depois que Pedro recebeu o batismo com o Espírito Santo, que eles foram cheios de poder do Espírito Santo, que não era mais o homem que falava, era o Espírito Santo de Deus que falava. Imagina uma multidão, imagine quantas pessoas que tinha lá. Eu creio que tinha mais de 5.000, 10.000 pessoas, porque quase 5.000 se renderam aos pés de Cristo, creram, né? Então, isso é um milagre, gente. Então, isso precisa acontecer, né? Dar continuidade. Isso tinha que estar acontecendo até hoje, né? Aleluia. Né? De juntar um povo, assim, de pregar o Evangelho, e glória as pessoas se arrependeram, porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para todos, né? Jesus, a gente fala assim, Jesus me escolheu, mas Jesus veio para o mundo, né? Para todos os países, para o mundo inteiro. E a palavra fala que Deus, ele não tem prazer
quando um pecador morre, ele não tem prazer. Ele tem prazer quando a pessoa se converte, igual no versículo que nós lemos 3:19. Nossa, isso fala muito forte no meu coração, sabe? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos do refrigério para a presença do Senhor. É isso que acontece quando uma pessoa se arrepende, né? Entrega a sua vida para Jesus e começa a aprender, né? Essas pessoas aqui, ó, eles não tinham noção da lei de Moisés, creio eu, ou se tinham, não entendiam, porque, na verdade, a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Então, somente o Espírito Santo de Deus, que abre os nossos ouvidos, ele abre o nosso coração, né? Conosco foi assim também, nós que conhecemos Jesus depois, e começamos a estudar a palavra, e a gente começou a entender, né, o significado, com a ajuda também das pregações, dos cânticos, né? Isso tudo ajuda muito, mas todas essas pessoas, né, que pregam, que cantam, porque eles também já tiveram experiências com Deus, assim como Pedro teve, né? Pedro foi mais privilegiado porque ele andou lado a lado com Jesus, né? Mas a palavra de Deus diz que feliz é aquele que crê, que não vê, que não está vendo o que vocês estão vendo, né? Eles viram Jesus, eles andaram com Jesus e aprenderam com ele, porque Jesus, né, ele ensinava a eles. Nós podemos ver lá em Mateus, né, que ele dava instruções, né, aos discípulos e o povo que estava lá com ele. Não foram só os discípulos que aprenderam, o povo em geral, porque para onde ele ia, né, uma multidão ia com ele. E aconteceram muitos milagres, né, na multiplicação dos pães e das curas, das libertações. Mas naquele grande dia, quando eles viram o mestre ali diante de um tribunal para ser julgado, o que aconteceu lá, né? O povo gritando lá, crucificam, né? Talvez se nós estivéssemos naquela época lá, né? Deus livre, né? Que a gente não teria feito essas coisas, né? Porque imagina quantas pessoas estavam lá naquele grande dia, que tinham sido curados, tinham sido libertos dos demônios, né? Jesus tinha libertado, tinha feito sinais e maravilhas, tinha multiplicado a sua casa, né? Tinha feito um lar, né, na casa deles, para que eles vivessem em paz, sem a perturbação dos demônios, né, da perturbação. Mas se juntaram ali quando o Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Eu não vejo nem um mal neste homem, que era Jesus, né? Eu não vejo nenhuma maldade nele. E eles lá: não, nós queremos Barrabás. E o que eu faço com Jesus, filha? O que eu faço com ele? Que ele não queria matar Jesus, ele não queria prender ele. Mas o povo começou a gritar: crucificam ele. E assim Jesus foi levado, né, para ser crucificado. Então, mas ele morreu na cruz, mas ele não ficou morto. Ele foi sepultado, ali ele não permaneceu. Ele ressuscitou e voltou para os céus, da promessa que ele deixou, que ele iria voltar, ele iria enviar o Espírito Santo, né? Então, o Consolador, que é o Espírito Santo, né? Então, esse Espírito Santo, ele está conosco até a consumação dos séculos, né? Então, até naquele grande dia, quando Jesus vem arrebatar a igreja. Então, nós temos que estar preparados para que nós podemos subir com ele, né? Permanecer firme, buscando, lendo a sua palavra, obedecendo
e estar constantemente em comunhão com Ele. Aqui no 12, né, 4:12 fala: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a salvação é por meio de Jesus Cristo, né? Porque Ele veio para isso, né? Morreu na cruz, derramou todo o seu sangue para que hoje nós estivéssemos aqui e que nós possamos permanecer nesta fé e fazer por onde zelar por ela, né? Zelar pelas coisas de Deus, mesmo quando alguém nos apresenta uma outra seita, uma outra religião, ou um outro Deus, ou seja o que for, nós sabemos que o nosso Salvador é Jesus Cristo. Por Ele nós vamos ser alcançados naquele grande dia, quando Jesus voltar. O nosso nome consta no livro da vida e nós vamos subir com Ele para morarmos com Ele eternamente, né? Triste vai ser para aqueles que vão ficar, né? Porque o Espírito Santo de Deus vai ser retirado, né? Se já existe maldade no mundo lá, nós sabemos que existe, né? Porque eles não têm o Espírito Santo de Deus como nós temos, né? Nós somos provados às vezes, né? Mas nós nos seguramos, né? Quando fazemos, né, o mal, nós sabemos se nós praticamos, nós, né, não somos bem aceitos diante de Deus, depois temos que pedir perdão nessas coisas todas, né? Mas no mundo lá fora, né, a gente vê coisas lá terríveis acontecendo, porque eles não conhecem esse poder, né? Eles não querem também, talvez já até conhecem, porque o Evangelho já está sendo pregado, né? Através dos cânticos, através da internet, através da televisão, através de muitas pessoas que estão na rua pregando, né? Tem muitas igrejas também, né? Então, muitos sabem até, mas eles não querem. Então, você imagina agora, o dia que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo de Deus vai ser retirado, né? Vai ser uma bagunça total aqui, né? Por pouco tempo, mas muito pesado, né? Então, vamos agradecer muito a Deus por nós termos chegado ao conhecimento do Senhor. Agradecer muito os homens que tiveram experiências com Deus no passado, antes de Jesus, que escreveram o Velho Testamento, porque tudo se cumpriu. Jesus veio, né? Cumpriu o que ele tinha que cumprir aqui, e os apóstolos de Jesus deram continuidade, e depois Paulo, né, já veio depois dos apóstolos, né, depois que Jesus já tinha sido morto e ressuscitado, né, Jesus, com certeza, né, ele como fariseu, ele como um homem da lei ali na sinagoga, mas com certeza ele estava sabendo de tudo que Jesus pregava, que Jesus falava, né? Porque ele vivia lá no meio dos homens lá na sinagoga. E por isso, depois ele se converteu, ele teve um encontro com Jesus, né? E se converteu, e ele já se converteu já pregando a palavra de Deus. E ele foi muito perseguido, né? Foi preso, e em todos os lugares ele testemunhava, né, desse Jesus que os fariseus haviam entregado, os homens da lei de Deus, né? Não foram nem os soldados romanos que condenaram Jesus, que queriam que ele fosse morto, né? Eles mataram, né? Eles foram obrigados a matar Jesus, e mataram com muita arrogância, com muita maldade, crueldade. Mas quem entregou Jesus mesmo para ser morto foram os fariseus da sinagoga, né, na igreja, os homens que deveriam estar lá, né, ensinando o povo, falando: esse é o Messias, de
quem nós falávamos. Não, o que eles fizeram? Não. Até que esse 4 aqui, ó, e Pedro e João lá pregando, eles começaram a querer, aqui no 2, eles começaram a querer impedir de eles lá pregando, falando. Cadê? Aqui não. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Os saduceus não criam na ressurreição, mas os fariseus sim, né? Doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram a mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Essa prisão do Pedro e do João não foram o lei lá dos romanos. Foram os próprios fariseus que fizeram isso, né? E eles ficaram presos ali até no outro dia. No outro dia foram soltos. Aí, né, eles falaram, nós vamos soltar eles, mas nós vamos soltar vocês, mas vocês não vão poder pregar, não vão poder ficar falando o nome de Jesus. Deram uma lição para eles. O que Pedro falou? Falou assim, antes obedecer a Deus do que os homens. Falou com eles. E quando ele estava lá, sem o Espírito Santo, lá como homem na carne, lá, ele não teria falado assim, né? Ele teria falado assim, opa, graças a Deus, estou livre da prisão, né? Agora vamos falar os escondidos, para ninguém mais saber ou tal, né? Ou não vamos falar mais. Mas não, Pedro falou, eu vou continuar falando antes de obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Aleluia. Continuaram, né? Glória Então foi assim, foi. Glória Todos a Jesus. os homens de Deus que pregavam, né? Paulo, como eu falei, né? Ele foi preso várias vezes, portanto, no final eles mataram ele também, né? Mataram Pedro, mataram todos os discípulos de Jesus. Acho que só o João que morreu morte natural, né? Todos os demais foram mortos. Então, mas não se importaram com isso. Eles falaram, o que importa é falar o nome de Jesus. Aconteça o que acontecer, o nome do Senhor precisa ser exaltado, o nome de Jesus. E assim aconteceu, né? Então, que Deus possa nos dar essa unção, essa coragem, né, para pregar, para quando vier algum impedimento, né, nas nossas igrejas ou na nossa vida, que possamos ser fortes, né? Mesmo que fomos espalhados, se foram fechadas as igrejas, né? Isso tudo pode acontecer. Nós, por onde nós sermos lançados, nós temos que pregar o evangelho, sabe? Seja com quem for nosso vizinho, ou seja com quem nós convivemos, temos que abrir a nossa boca, porque quando aconteceu que Jesus foi crucificado, depois teve uma perseguição total, que a igreja teve que se espalhar, né? Então eles se espalharam, né? E assim o evangelho foi crescendo em todos os lugares, né? Então o inimigo, ele tentou de tudo, ele tenta até hoje para parar a obra de Deus, mas ele jamais vai conseguir, sabe? Aleluia. Jamais, porque pode até matar 1, 2, 3, né? Mas aqueles que morrem com Cristo viverão, né? A palavra de Deus diz, né? Morrendo com Cristo, nós não morremos, nós vivemos, né? Vai começar a nossa casa, o nosso lar, né? Que vai começar ali o lar eterno, né? Com Jesus para todo sempre, né? Então, o que eu posso pedir para mim, para vocês, né? Não desistir nunca. Não desanimar. Leia ainda, Ler a palavra. 29, 30, 31, a oração que eles fizeram depois. 29. 30, 28, não, 29. Você quer ler? Pode ler. Agora, pois, ó Senhor,
olha para as suas ameaças e concede os teus servos que falam com toda ousadia a Glória a tua Deus. palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do No capítulo teu 4, santo Filho. 4:29. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam unidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Oh, Deus. glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Não sei se está aqui, eu sei que tem um versículo, eu não sei onde está escrito agora, que eles estavam sofrendo perseguição também, mas aí eles não pediram que Deus livrasse eles daquela perseguição. Eles pediram assim, os discípulos: Senhor, dá-nos ousadia para falar do teu amor. Eu não sei onde está escrito agora esse versículo, em qual época que foi que eles foram perseguidos. Senhor, nós precisamos de ousadia para falar do teu amor, sabedoria, conhecimento, né? Então, né, um pouquinho, cada dia que nós aprendemos, né, não podemos guardar só para nós, temos que falar, sabe? E quando falamos, né, do amor de Deus, não é para a nossa glória, é para que o nome de Deus seja glorificado, no nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é só um Senhor, né? Então, é importante que o nome dele cresça, que nós diminuímos e que nós abrimos a nossa boca e falamos, e seja no tempo, dentro do tempo, fora do tempo, por onde nós andamos, e o nome de Deus precisa ser glorificado. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Se alguém quer falar, Joana?